Fala pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Super Matheus dos Legos. E hoje pessoal, depois de 4 bilhões de anos, estou fazendo um vídeo novo sobre Asas de Fogo. Esse vídeo aqui não é só um react aleatório, tudo bem? Isso daqui é um vídeo com muito carinho, cara. Eu fiz isso aqui, eu fiz um roteiro, cara. O roteiro tem 3 páginas, dá pra ver a qualidade que eu fiz no Word. Enfim, você não tá nem aí pra isso, né? E hoje pessoal, eu vou falar sobre o incrível Arco 2 de Asas de Fogo. Sim! Existe um arco 2 de Asas de Fogo, que são os livros Moonrising, Winter Turning, Escape Peril, Tales of Power e Darkness of Dragons. Uma leve resumida, falar dos principais acontecimentos, e eu também estou planejando fazer uma nova onda de vídeos de Asas de Fogo. Só que para isso eu vou precisar fazer um vídeo base, que no caso é esse, entendeu? Basicamente isso. Tipo, vocês conhecem a teoria da Pixar? Então dá pra fazer muita teoria a partir dela. Bom pessoal, mas eu acho que eu já enrolei demais, né? Bora pro vídeo! Asas de Fogo é uma série americana escrita pela autora venezuelana Tuyi Sutherland, uma série de fantasia. E como eu falei no meu vídeo anterior sobre Asas de Fogo, né, o primeiro vídeo que eu falei sobre o arco 1, né, eu falei que era minha franquia favorita de livros. E até hoje minha franquia de favorita de livros. E não é só de livros não, meu filho, é de tudo. Eu vou alertar, né, pro pessoal que esse vídeo tem logicamente spoiler do final do arco 1 de Asas de Fogo. Asas de Fogo acaba no livro 5, A Noite Mais Brilhante, que é o livro da Solana. Então se você tá esperando os livros saírem aqui no Brasil ainda, eu tô alertando, porque eu vou evitar o máximo da spoiler. Tipo, tem muita gente que quer saber o final logo, e eu queria comentar sobre o arco 2 mesmo. Bom, bora lá. Após a grande guerra que a gente teve nos 5 primeiros livros de Asas de Fogo, a gente finalmente tem uma conclusão no livro A Noite Mais Brilhante, onde a mãe de Solana, Thor, ela se torna rainha dos Asas de Areia. Brasa e Bolha morrem, Brasa por uma mordida de víbora venenosa e Bolha pela própria ganância dela. Esse momento, inclusive, eu fiquei muito chocado, cara. Depois que a guerra acabou, os Dragonetes do Destino, principalmente o Lamurte, Tsunami, Solana e Voador, porque a Glória nessa altura do campeonato já era rainha dos Asas da Chuva, eles estavam se sentindo meio, não inúteis, mas sem objetivo mais. E principalmente a Tsunami, ela não tinha certeza se o mundo ia continuar em paz, porque como a gente sabe, cada dragão tem a sua personalidade em Asas de Fogo. Então, os Dragonetes sabiam que tinha muita chance de outra guerra acontecer futuramente. E é por causa disso que eles começam uma nova iniciativa, a Academia da Montanha de Jade. Para quem não conhece, a Academia da Montanha de Jade é uma escola que foi construída na Montanha de Jade, próximo do reino do território dos Asas do Céu. Nessa academia, o objetivo é eles pegarem Dragonete, ou dragões um pouquinho jovens, para estudarem, sabe? Para eles conviverem, para não ter mais chance de outra guerra acontecer. Na cabeça dos Dragões do Destino, se todo mundo se ajudar como eles faziam quando eram menores, não vai mais ter guerra. E a partir daí, nós começamos o nosso lindo arco 2. Começa com o livro Moonrising. Eu amo muito esse livro, tudo bem? A Subida de Lua, numa tradução livre, que foi lançado no dia 30 de dezembro de 2014. Ele acompanha a primeira protagonista, Asas da Noite, com poderes de ler mente e prever o futuro. Sim, ler mentes e prever o futuro. Se você leu o livro O Segredo Sombrio, que é o 4º livro de Asas de Fogo do arco 1 ainda, a gente descobre que os Asas da Noite, eles não possuem poderes de ler mente e nem prever o futuro. Na época do Previsor, do Voador, não, eles não podem fazer essas coisas. A gente tem a Moon Watcher, que é a observadora da Lua, né, o nome dela numa tradução livre. E imagina, ela vai estar numa escola com muitos dragões que ela nunca viu a vida toda. Imagina como é que é viver com isso, com vários pensamentos, entende? E também, junto com esses outros dragões, a Moon, né, que é a protagonista desse livro, ela começa a ler mente de um outro leitor de mentes que a gente descobre mais tarde, que era o Darkstalker, um dos melhores vilões da saga toda. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Enfim, a Moon começa a fazer amigos na escola. Ela faz um amigo Asas de Areia, que é o Kibble. Ele é meio engraçado e ele é muito gente boa com todo mundo. A Moon também conhece um dragão Asas de Gelo chamado Winter, que é muito metido e ranzinza também, ele não é muito sociável. A gente também tem a Jupara, que a gente já conheceu no primeiro arco, que é uma Asas da Chuva. Foi aquela que a Glória salvou no livro 3, né, o Reino Escondido, das prisões lá dos Asas da Noite. E o Tartaruga, que é um Asas do Mar.
um dos 32 filhos da Rainha Coral. Sim, a Rainha Coral tem 32 filhos, meninos, e tem 3 filhas. Enfim, esse livro é considerado um dos melhores da saga, porque ele tem uma vibe muito de mistério, algo que a gente não viu nos outros livros. Enquanto nos outros livros a gente tinha mais ação, e como é um espaço menor, né, uma academia, o desenvolvimento dos personagens fica muito bom também. Moonrise é uma ótima adição para a franquia, tem uma ótima protagonista, e no meio pro final do filme explicou a origem dos poderes da lua, tá? Eu não vou falar aqui porque eu sei que tem muita gente que não leu o arco 2, mas vale muito a pena. Moonrise é um dos melhores livros, e se vocês querem saber como fazer para ler, como eu fiz para ler, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar ajudar vocês. Que a Moon começou a ler mente por acidente de um dragão da escola, né? Não da sala dela. Ela leu mente de outro dragão. E ela descobriu que a Rainha Escarlate está de volta. E ela está planejando matar os dragões do destino. E o alvo da vez é o voador. Então a Moon tem que impedir isso de alguma forma, sabe? A gente descobre mais tarde que o dragão que tentou matar o voador era a Cincelo, a irmã do Winter, a irmã mais velha do Winter. E em decorrência disso, a gente tem o livro Winter Turning, numa tradução direta, A Virada de Winter, lançado no dia 30 de junho de 2015. Ele acompanha a história de Winter, o primeiro Asas de Gelo protagonista. Depois que o Winter descobriu que a Cincelo estava trabalhando para Escarlate, ele ficou muito indignado com ela. Como assim você tá ajudando um dragão como ela, sabe? E a maior revolta do Winter é porque a Escarlate foi ela e o exército dela que sequestraram o irmão mais velho dele e da Cincelo, que é o Heimstorm, numa tradução livre seria Tempestade de Granizo. E o Winter sempre se culpou muito por isso. Ele perdeu o irmão dele por causa da Rainha Escarlate, então ele nunca se imaginaria ajudando ela. Só que aí a Cincelo falou pro Winter, um pouco antes de escapar da Montanha de Jade, que na verdade o Heimstorm estava vivo. E a única forma da Rainha Escarlate liberar ele era ela matando todos os dragões do destino. Cincelo então decide fugir da Montanha de Jade para não ser pega pelo Winter e pelos novos dragões. Nesse meio tempo também, a Moonwatcher, lembra que eu falei da Moon um pouquinho atrás? Ela tem uma nova visão. Sim, ela tem uma nova visão, uma nova profecia. Ela diz basicamente que algo está chegando para abalar a Terra, algo está chegando para abalar o chão. Cuidado com o perseguidor dos sonhos, cuidado com aquele dragão que não é o que parece, cuidado com as garras de poder e de fogo. É mais ou menos assim a tradução da nova profecia. Essa profecia vai aparecer em todos os livros, tá? Todos os livros do Arco 2, essa profecia vai fazer parte. E o que eu acho muito legal é que em cada livro eles explicam um pedaço dessa profecia. Tipo, você só vai entender ela completinha se tu ler até o último livro, que é o Darkness of Dragons. Esse pra mim é o livro que mais desenvolve os personagens, sabe? O desenvolvimento do Qibli nesse livro... Cara, esse é o melhor livro do Qibli. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Enfim, a Cincelo foge, né? Na cabeça do Winter ela foi pro território dos Asas de Gelo, porque lá só Asas de Gelo consegue sobreviver por causa da temperatura. Só que o Qibli, que é um dos melhores personagens de Asas de Fogo, na minha opinião, ele teve uma ideia de gênio. Era óbvio que a Cincelo não ia pro território dos Asas de Gelo. O que ela ia estar fazendo lá? Ela ainda estava conversando com a Escarlate. Não era porque ela conversou com o Winter que isso ia mudar. Então, como ela tinha fracassado em matar o Voador, que é um dos dragões da profecia, ela tentou ir atrás da Glória, que era a que estava mais afastada da escola. E também tem o destaque que foi a Glória que estragou tudo na vida da Escarlate. Foi ela que jogou o veneno, foi ela que fez ela deixar de ser rainha, foi ela que fez ela perder o comando de tudo. Então realmente a Glória é mais importante para Escarlate do que os outros 4. Então faria mais sentido também. E a partir desse momento uma coisa legal que acontece, uma adição pra franquia, né? Que a gente tem a introdução do triângulo amoroso desse arco, que é o Winter, a Moon e o Qibli. O Winter, ele é um asa de gelo e a Moon é uma asa da noite. Nesse livro eu achei muito interessante que ele introduziu um conflito muito antigo, algo que a gente não tinha sido explorado nos outros livros, e eu acho que deveria ter sido explorado principalmente no livro 4 de Asas de Fogo,
que no passado, muito tempo atrás, na época do Darkstalker, teve uma guerra entre Asas da Noite e Asas de Gelo. O que aconteceu? A gente tinha um Asas de Gelo Animus, que era o Art. Só que aí que tá, ele quebrou a tradição dos Asas de Gelo, porque ele se casou, né? Ele teve um filho com uma Asas da Noite, que o nome dela é Foeslayer. Eu não sei a tradução pra português. Enfim, eles dois tiveram um filho, Darkstalker. E por causa disso, todo mundo acusou ele de ser um traidor, né? O Art. Porque ele tinha passado os poderes de Animus pra ele, pra uma outra tribo. E isso pro Asas de Gelo, que é uma tribo que se acha muito, é inadmissível. Art, que então é assassinado. É porque eu também não li o livro do Darkstalker ainda, eu vou ler, eu quero fazer vídeo sobre o Darkstalker, mas resumidamente é isso. Darkstalker e a Foeslayer fogem e os Asas de Gelo culpam os Asas da Noite até os dias de hoje pra eles não terem mais ânimo. Enfim, voltando ao tempo presente, o Winter começa a gostar da Moon. Só que ele sabe que isso não deveria acontecer, porque ele é um Asas de Gelo e ela é uma Asas da Noite. Enfim, eles começam a procura pela Cincelo. E eles encontram ela depois de muito tempo. E a gente descobriu que ela não dormia fazia semanas por causa da Escarlate, que ela tinha o visualizador de sonhos. Uma coisa que eu esqueci de explicar enquanto eu tava fazendo esse vídeo. Nesse momento da história, quando os dragões da Montanha de Jade já estão procurando a Cincelo e tal, a Moon já tinha contado pro Winter que ela podia ler mente. Não só pra ele, ela tinha contado pra todo mundo. E no meio do livro 6, o Moonrise, que eu deveria ter falado antes, ela encontrou um artefato que no caso se chama Fogo do Céu, é uma espécie de rocha, uma pedra, que incapacibilita ela de ler mente, ou seja, se um dragão tá com ele, ela não consegue ler a mente dele. Foi o Tartaruga que encontrou, então é um detalhezinho importante e é basicamente isso. Enfim, nessa busca pela Rainha Escarlate, eles acabam encontrando um novo aliado com ela. Só que não é um aliado que eles estavam esperando, era um Asas da Noite. E é muito estranho, porque que tipo de Asas da Noite nessa altura do campeonato não tá na floresta dos Asas de Chuva? Então eles já começam a suspeitar disso. E outra coisa que acontece é que Jupara é atingida por esse Asas da Noite. Só que não foi só um soquinho, pronto. A Jupara desmaiou. A gente até pensa que a própria Jupara morreria. Tem que dar uma parada de encontrar a Escarlate, porque senão eles não iam conseguir. E aí eles vão pra uma cidade, né, uma pequena vila chamada Possibilidade, que é uma vila em parceria entre os Asas de Areia e os Asas do Céu. Tem lojinhas, tem muitas coisas. E o Winter, quando chega lá, ele chega tudo com o nariz empinado, porque, tipo, pra ele, aquilo é coisa de dragão pobre. Então eles deixam a Jupara num hospital lá, fica o Moon, a Kibble. O Tartaruga não foi com eles pra essa viagem atrás da Cincelo. O Winter decide que ele acha que o tempo dele ali já acabou, ele não tem mais nada o que fazer ali com aqueles dragões, porque nesse meio tempo que eles estavam atrás da Escarlate, onde a Jupara se machucou, eles conseguiram encontrar o irmão do Winter, o Tempestade de Granizo. A Cincelo estava bem, também estava sendo cuidada no território dos Asas de Chuva. Então na cabeça do Winter já não tinha mais nada que ele fazia ali. Na cabeça dele, lutar com a Escarlate agora era totalmente desnecessário. Então ele decide voltar para casa dele. Ele percebe que ele já era um dragão completamente diferente de quando ele entrou na academia e quando ele saiu agora. Ele viu que quando ele voltou com o Tempestade de Granizo, ninguém mais estava se importando com o Winter. Inclusive os próprios pais dele. Então acontece um desafio e todo mundo estava torcendo pro Tempestade de Granizo vencer. E o Tempestade de Granizo venceu. Só que ele não ia machucar o Winter, porque depois de tudo que o Winter fez de ter salvado a vida dele, ele não iria desperdiçar a vida do irmão dele nisso. Se eu fosse um dragão em Asas de Fogo, eu não queria ser Asas de Gelo. Basicamente isso. Queria ser Asas do Mar. Asas do Mar é legal. Asas do Mar é HQ da rainha. É muito top. Enfim, o Winter, ele perde o desafio, mas o Tempestade de Granizo ajuda ele a escapar. E junto com isso, ele consegue salvar uma outra prisioneira, que é uma Asas da Noite. E a gente descobre mais tarde que aquela Asas da Noite que o Winter ajudou a escapar seria a Foeslayer, a mãe do Darkstalker. O Winter então decide voltar para a Possibilidade e voltar a encontrar seus amigos, porque a partir de agora ele tinha um novo lar, uma nova família. Gente do céu, tô cansado porque eu tô falando pra caramba. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, tudo bem? Porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, né? Se vocês querem que eu faça uma parte 2, pra gente ter finalmente a conclusão dessa saga maravilhinda, coloque aqui nos comentários. E tchau!